E hoje é dia do nosso quadro Momento Imobiliário. Hoje vamos falar sobre os principais índices do mercado imobiliário. Para que a gente entenda melhor sobre o assunto, eu converso com o CEO da Duarte Consultoria Imobiliária, Danilo Duarte. Boa noite, Danilo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Roberta. Obrigado. Vamos continuar o nosso papo, porque na semana passada a gente falou sobre índices que devem ser levados em conta na hora de comercializar um imóvel. A gente até falou um pouquinho do ITBI, né? Para finalizar o assunto do ITBI, se a pessoa comprar o imóvel e não contar com o dinheiro desse tributo, que era 2%? O ITBI em Santos é 2%. 2%. Ah, depende da cidade. Depende da cidade. Isso é uma legislação municipal. Praia Grande, por exemplo, é 2,5%, São Vicente é 3%, então depende da cidade. Se eu não contar com esse dinheiro, Danilo, fiz lá o meu financiamento, comprei, eu preciso contar com esse valor, senão não sai. Em caixa. Isso é uma dúvida muito recorrente. Essa semana, por incrível que pareça, vários clientes ligaram no escritório com essas dúvidas, perguntando, estavam fechando venda, estavam sendo muito mal assessorados, e isso é uma dúvida muito grande entre as pessoas. Teve um caso de um cliente, inclusive, que fechou e na hora que emitiu o contrato ele não tinha o dinheiro para pagar. Ele teve que arrumar emprestado, correr, porque senão o contrato ia ficar parado, não ia concluir a negociação. Então, assim, é muito importante deixar bem claro que os bancos, quando você inclui essas taxas no financiamento bancário, os bancos, eles te ressarcem essa despesa, ok? Eles não te antecipam o pagamento. Então, você tem que ter o dinheiro para pagar, o contrato vai para registro, quando conclui o registro e volta a matrícula averbada, o banco aí sim, ele te ressarce e paga o vendedor do imóvel. Isso é extremamente importante, porque se você não tiver as custas, você não consegue concluir o processo. Ou seja, não queira comprar um apartamento sem ter pelo menos o dinheiro do Exatamente. tributo. Você pode pegar emprestado para devolver depois, porque você vai receber de volta. Mas tenha isso em mente, você precisa ter esse dinheiro. Então vamos lá, dependendo da cidade, de 2% a 3% aqui na nossa região. Exatamente. Ok. Tem um outro tributo muito importante, SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo? Na verdade, o SBPE não é um tributo. É uma linha de crédito imobiliário, ok? Tem o SBPE, que é uma linha que ela é baseada no FGTS, que é a que é mais utilizada, ok? Que ela tem uma taxa de juros um pouco menor. Porque, por exemplo, para fins de utilização de FGTS, é estipulado um limite hoje de 1,5 milhão. Então, o imóvel ele não pode valer mais que 1,5 milhão. E não é 1,5 milhão do que você está pagando, 1,5 milhão da avaliação, isso é muito importante, ok? Que geralmente é abaixo Justamente, desse valor. Ela tem que ser até 1,5 milhão. Tá. Por exemplo, não adianta o cliente comprar um imóvel de 2 milhões e virar para o banco e falar, olha, eu estou pagando só 1,5 milhão. O engenheiro do banco vai lá, vai fazer uma avaliação, se ele constatar que vale mais que 1,5 milhão, ele se desenquadra, ok? Então isso também é importante ser dito. E isso regulamenta uma taxa de juros um pouco inferior, menor. Porque quando o imóvel ele passa desse limite, ele vai para uma outra categoria e aí a taxa de juros ela é sempre maior, é uma outra regulamentação que foge dessa regulamentação da casa própria estipulada pelo governo. Entendeu? Tá. Bom, além do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, também quando se compra algo, é importante estar por dentro da taxa Selic, é isso? Exatamente. A taxa Selic é uma taxa estipulada pelo governo, pelo Banco Central, normalmente todo mês, às vezes de 2 em 2 meses, dependendo aí da inflação, do momento econômico que a gente vive. E ela serve como balizador, como ponto de referência para os bancos estipularem suas taxas de juros, para empréstimos, financiamento bancários e etc. Então é uma taxa que baliza o mercado para tudo, para todos os processos de empréstimos e financiamentos. Ou seja, só para a gente entender o que a gente estava falando ali antes, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo também é balizado pela taxa Exatamente, Selic. eles acompanham mais ou menos a referência da Selic. Ela é estipulada de acordo com o mercado, a inflação que está atual no mercado, a taxa de juros que vem cobrando, como é que está a situação econômica do país. Então eles estipulam um balizador e os bancos acompanham isso. Então, dicas importantes para você que precisa comprar o seu imóvel. Danilo, muito obrigada pelas suas informações. Que isso, eu que agradeço. Boa noite. Momento Imobiliário. Oferecimento Duarte Consultoria Imobiliária.